Bem-vindos a esta sessão sobre o recrutamento EPSO para técnicos e auxiliares nos domínios da construção e manutenção de edifícios, penso eu, logística e audiovisual. Temos connosco a doutora Zélia Dias, que portanto faz parte integrante do Centro de Informação Europeia Jacques Delors e que é especialista nestes recrutamentos para instituições europeias, sejam estágios, sejam recrutamentos para contratação, portanto em termos de contrato de trabalho. Antes de continuarmos, apenas fazermos uma breve introdução para quem possa não conhecer sobre os serviços do EURES. Portanto, só para que vocês saibam, portanto, nós estamos a promover esta sessão em conjunto também com a doutora Zélia, com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, mas a rede EURES é uma rede que existe a nível europeu, que integra 31 países a nível europeu. Portanto, a sigla é de European Employment Services e que existe para vos apoiar também nos vossos projetos de mobilidade. Portanto, a nossa missão é precisamente facilitar a livre circulação e o recrutamento transnacional e transfronteiriço de trabalhadores na União Europeia. Nós estamos um bocadinho mais vocacionados para, digamos, para um mercado de trabalho um bocadinho mais alargado, portanto, uma perspectiva, sobretudo, de emprego de privado, portanto, não integramos em geral estas oportunidades de recrutamento no domínio público e das instituições europeias, e por isso contamos com os nossos parceiros, não é? Também. A nossa rede integra 31 países, os 27 Estados-membros da União Europeia, a Noruega, Islândia e Liechtenstein e a Suíça. E para vos prestar este serviço de informação, aconselhamento e também de ajustamento, nós temos uma rede humana de conselheiros EURES, ainda não são robôs, são humanos, de perto de 1000 conselheiros EURES espalhados por toda a Europa. Em Portugal já somos um pouco mais de 30, espalhados por todo o país. Vocês podem também consultar as nossas ofertas ao nível do portal do EURES. Temos também um conjunto de eventos online que vamos dinamizando ao longo do ano na plataforma do European Job Days. Temos um serviço de chat às sextas que está disponível a partir do portal do EURES, em que podem falar também com conselheiros EURES portugueses que vos podem direcionar para vários aspectos, e temos também a nossa presença do EURES Portugal nas redes sociais. Eu depois partilho aqui no chat os nossos links. E sem mais delongas, portanto isto é um serviço que vocês podem recorrer ao longo de todo o ano, mas sem mais delongas eu passaria à doutora Zélia e daria agora prioridade a falarmos então deste recrutamento EPSO. Muito bem, então boa tarde a todos. Somos poucos, mas bons. Provavelmente chego a ter um auditório com mais de 120 pessoas e não consigo motivar ninguém, e com certeza, quem sabe, com 3 pessoas e consigo motivar um candidato luso a uma instituição europeia. Começo por agradecer ao IFP Rede EURES para mais esta colaboração na divulgação de um concurso para as instituições europeias e a vocês participantes. E espero que o tempo que eu vos vou tomar seja esclarecedor, simples e, quem sabe, motivador para uma futura candidatura, que é isso que nós gostamos. Portanto, eu vou agora partilhar a apresentação. Não, senhora, está aqui. É ligeiramente diferente do Zoom, portanto, o ficheiro já existe. Pois lá, isso é verdade. Carregar uma cópia, assim que a gente já o esteve a ver. E vamos ver se ele consegue carregar. Está quase. Preparar os diapositivos. A carregar a apresentação. Ainda ninguém está a ver, pois não? Já está, já. Já está. Estão mais adiantados? Pronto, já também. Sim, senhora. Muito bem. Então, projeto de carreiras na União Europeia. Este projeto tem como objetivo divulgar os concursos, as vagas, as oportunidades de estágio e emprego na União Europeia e ajudar-vos a concorrer. E porquê? O que é oferecido num emprego na União Europeia? Um trabalho interessante e estimulante,
sim, ele toca todas as áreas atuais, comunicações móveis, alterações climáticas, migrações e estas temáticas que hoje estamos aqui a discutir, mais até em pormenor, um ambiente de trabalho internacional, portanto, no mínimo 27 Estados-membros, no mínimo, porque em muitas das instituições já trabalham também funcionários dos países candidatos e, às vezes, de países terceiros com os quais essa instituição tem relações de trabalho. A formação e competências linguísticas, portanto, no momento em que são selecionados, é-vos dada a oportunidade de desenvolver as vossas competências, não só de conhecimentos gerais como linguísticas. Vamos pensar que integram uma equipa em que há colegas que falam ou polaco ou húngaro e gostariam mais de falar sem ser o francês ou o inglês. É-vos dada essa oportunidade. Há um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e eu sei do que é que estou a falar, porque tenho muitos anos de carreira e tenho colegas com os mesmos anos a trabalhar em Bruxelas, numa das instituições europeias, e eu bem vejo quando, em casos de doença ou em casos de vida, quando nasceram as crianças, etc., completamente diferente de alguns aspectos aqui ao nível nacional. Mobilidade profissional, pois é fácil mudarem de departamento ou de serviço inter-instituições da União Europeia, do Conselho para o Parlamento ou para a Comissão, ou entre serviços e agências da própria Comissão. Trabalhar e viver noutros Estados-membros, pois aqui este concurso abriu essencialmente para Bruxelas e Luxemburgo, mas também para Gelle, Karlsruhe, Ispra e Petten, porque o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia tem departamentos nestes Estados-membros. E contribuir para o futuro da Europa, quem sabe, para mais de 446 milhões de cidadãos europeus, e diversidade e igualdade, portanto a União Europeia prima por uma política de seleção e recrutamento em que atende pessoas portadoras de deficiência, ao género, às várias etnias, raças, cores, etc. Portanto, tudo em modo de igualdade, portanto, na seleção e recrutamento. E, por último, a remuneração, que não é mau de todo, para o ASTE 3 será mais ou menos 3.841 euros a começar, e para o ASTE SC, portanto para o secundário, para o outro auxiliar, os 2.630, se eu estou a conseguir ler, porque eu tenho o meu diapositivo assim deste tamanhinho, mas pronto. Muito bem, então como concorrer a estes empregos estão aliciantes de certa forma? Quem organiza os concursos para selecionar futuros funcionários europeus é um serviço criado pelas instituições europeias para dar vazão às muitas candidaturas que há, porque no mínimo 27 Estados-membros a concorrerem. E, portanto, os departamentos de recursos humanos não tinham capacidade para estar a gerir esses concursos. Então foi criado o Serviço Europeu de Seleção Pessoal, o EPSO, que organiza estes concursos e seleciona futuros potenciais candidatos, funcionários que ficam em lista de reserva e depois aonde as instituições europeias os vão buscar para recrutar. Já vamos falar disso mais à frente. O funcionalismo público europeu, no caso de funcionário permanente, porque outras categorias existem, por exemplo, funcionários em comissão, funcionários temporários, peritos nacionais destacados, mas o concurso que hoje está em causa é para funcionário permanente, e este funcionalismo público europeu divide-se em 3 grandes grupos de funções. O AD, que é dirigido a licenciados e que vai do AD5 sem experiência profissional, só recém-licenciado, até AD16. O AD16 é o topo da carreira, onde nós gostaríamos que muitos candidatos portugueses chegassem. Em segundo lugar,
o segundo grupo de funções temos o AST, ou assistentes, que geralmente são pessoas detentoras de pós-secundário, do nível académico pós-secundário, e vai do AST 1, sem experiência profissional, até AST 11. O que está aqui em causa hoje é um concurso para AST 3, porque são solicitados alguns anos de experiência, de 3 a 6 anos de experiência, certo? E depois, há pouco tempo, 4 ou 5 anos, foi criado uma nova categoria, AST/SC. No fundo, para candidatos detentores do secundário e que fazem um apoio administrativo, logístico, de certa forma informático e que, portanto, secundam as outras categorias. Este grau vai do SC1 a SC6 e o que está aqui em causa neste concurso é o SC1, ou seja, a remuneração que está aqui em causa, o AST 3 é os tais 3.800 e o AST/SC1 foi aquela remuneração que eu disse, 2.000 e tal, que eu agora já não consigo ler porque está mínimo. Muito bem. 2.630 e qualquer coisa. Pronto, está uma coisinha deste também cá em baixo, eu já pus os óculos mesmo assim. Bom, muito bem, este concurso é complexo e devo dizer-vos que é a primeira vez que acontece, ou seja, saírem 2 concursos num só para 3 áreas diferentes e bastante diferentes. Portanto, para funcionários para construção, laboratório e audiovisuais e de conferências. 3 áreas completamente diferentes, níveis diferentes e no fundo também com níveis académicos diferentes. Mas vamos com calma e vamos ver se a gente entende. Muito bem. Várias instituições europeias pediram ao EPSO para organizar este concurso, porque necessitam funcionários como técnicos, grupo de funções AST, que são os assistentes, AST é assistente, ok? AST, mas são chamados técnicos também, técnicos assistentes. E neste caso para AST 3, porque é suposto terem alguns anos de experiência. Eu pus aqui o link para o anúncio, não sei se conseguem ver. O anúncio é publicado no portal do EPSO e sai em Jornal Oficial da União Europeia. Eu tenho aqui. E este link que está aqui vai direto para o Jornal Oficial da União Europeia em português para verem, lerem cuidadosamente e verem se podem e querem concorrer. Muito bem. Este concurso envolve 2 e o primeiro concurso EPSO AST 150/21, cujas candidaturas estão abertas até 26 de outubro, 11 horas de Portugal continental, ou seja, meio-dia de Bruxelas. Tem 3 domínios, abrange 3 domínios, técnicos audiovisuais e de conferências, onde pretendem colocar numa lista de reserva 92 candidatos, para técnicos de construção, 114 candidatos e para técnicos de laboratório, 20 candidatos. Os candidatos só podem concorrer a um perfil, porque já é subejamente, já é bastante a complexidade, ok? Portanto, o concurso que saiu envolve 2 concursos. O primeiro é EPSO AST 150/21, que é para os técnicos, AST 3, o link está ali e com 3 domínios, só podem concorrer a um deles. Quais são as funções que devem desempenhar? Eu não as vou ler, estão aqui, eu vou-vos facultar a apresentação, eu ou a doutora Ana Margarida, portanto, vai-vos facultar a apresentação e, portanto, além de que no anexo 1 do anúncio vêm todas discriminadas. Concessão, encomenda, configuração de infraestruturas audiovisuais para instalações orientadas para a realização de reuniões e emissões. Bom, eu não vou ler isto tudo, mas leiam atentamente
tudo o que está no anexo 1 e vejam se o vosso currículo se espelha naquelas funções. É mais importante a experiência profissional acumulada do que o que tiraram no nível académico. Ok, tem um ensino pós-secundário de uma área, mas toda a vossa experiência foi nesta área, estão devidamente aptos a concorrer, ok? Os técnicos de construção, pois têm muito a ver com os edifícios, manutenção, segurança, iluminação, assistência técnica, etc. E vamos ver o terceiro, técnicos de laboratório, que é quem nós temos aqui e depois vou mais focar este aspecto. Portanto, concepção, instalação, gestão e manutenção das instalações técnicas e dos laboratórios, utilizados sobretudo pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. O Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia é o centro de investigação primordial da União Europeia e tem sede naqueles países que eu foquei, portanto, Alemanha, Holanda, Itália, Bélgica, essencialmente. E, portanto, grande parte do seu trabalho é técnicas laboratoriais. Ok? Investigação científica. As instalações técnicas incluem laboratórios químicos, de ciências materiais, biologia, eletrónica, redes eletrónicas, sistemas hidráulicos e de ventilação, oficinas mecânicas e sistemas mecatrónicos, mas muito mais existe aqui de funções a desempenhar no anexo 1 do anúncio, ok? É só para não sobrecarregar. Muito bem. O outro concurso metido deste concurso é para auxiliares, grupo de funções AST/SC1, também ligada aos laboratórios. Tem a mesma data de prazo limite de candidatura, 26 de outubro, 11 horas de Portugal Continental. E se vocês entrarem no nosso registro, no nosso portal Eurocid, a minha colega nunca põe o dia limite. Porquê? Considera que às 11 horas de Portugal Continental já praticamente ninguém faz nada. O levantar, beber um café, acabou-se. Portanto, põe sempre o dia anterior, porque assim a pessoa até pode trabalhar até às 2, 3 da manhã e está à vontade, não é? Sem acabar o prazo. Muito bem, funções a desempenhar, tarefas operacionais relacionadas com a concepção, instalação, gestão, manutenção das instalações técnicas e dos laboratórios, sobretudo no Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. Agora, um ponto importante. No concurso anterior para AST, só se podia candidatar a um domínio, um dos quais era de laboratório. E neste, auxiliar de laboratório também. Podem candidatar-se a AST de laboratório e auxiliar de laboratório. Ok? Muito bem. Então, como é que se processa a candidatura? A candidatura é publicada, o concurso é publicado no portal do EPSO e em Jornal Oficial da União Europeia. A candidatura está geralmente aberta um mês, em linha, e é efetuada no portal do EPSO. Não sei se algum de vocês já tem conta aberta no portal, é necessário começar com isso. Um login, uma password, e a partir daí podem começar a candidatura. Muito bem. Depois, tendo submetido a candidatura de boa maneira, são convidados a efetuar os testes em computador. Vamos falar deles mais à frente. Se obtiverem uma boa pontuação nestes testes por computador, são convidados a ir ao centro de avaliação em Bruxelas ou no Luxemburgo. Devido à situação pandémica, estes testes também têm estado a ser efetuados virtualmente, porque não houve deslocações, não houve viagens e, portanto, o próprio anúncio diz que podem ser realizados virtualmente ou presencialmente. Porquê? Vamos ver como é que esta pandemia evolui. No ano passado, por esta altura, pensávamos que o caso estava solucionado e não foi bem verdade. Portanto, vamos ver
Quando chegar à altura de efetuar estes testes, eles logo dirão se poderão ser realizados cá em Portugal, virtualmente, ou num sítio acreditado por eles em Portugal, ou se se podem deslocar a Bruxelas ou ao Luxemburgo, a um centro de avaliação. E no final deste processo de candidatura, são colocados nas tais listas de reserva, geralmente válidas por 1 ou 2 anos, onde depois as instituições vos vão contatar para poderem exercer as funções e serem os funcionários permanentes, públicos europeus permanentes. Portanto, como eu disse inicialmente, o processo nunca demora menos de 9 meses, são 27 Estados-membros a concorrer e, portanto, há que verificar provas, há que dar tempo para reclamações, porque entre cada prova tem um prazo para reclamação, para se o candidato acha que foi injustiçado e, portanto, este processo nunca demora menos de 9 meses. Quem está a trabalhar continua com o seu trabalho e vai realizando as várias provas do concurso. Quem não estiver a trabalhar, aí é que o problema é um bocadinho mais problemático, ou arranjar um outro emprego, ou um outro estágio, ou qualquer outra coisa, mas nunca deixem de continuar este processo, quem sabe se no final ficam selecionados. Muito bem. Quem é que pode candidatar-se? Já vimos como, agora quem? As 3 condições básicas é ser cidadãos de um Estado-membro da UE. Ok, Portugal está. Check. Situação militar resolvida. Oh, meus amigos, uma sessão que eu dei, houve aqui um berbicaz com isto. Mulheres, em princípio, temos a situação militar resolvida logo desde pequenas. Não somos obrigadas a ir a fazer o serviço militar. Os rapazes é terem a caderneta, obter a caderneta, depois talvez o Duarte me possa especificar melhor como isto, mas pronto. Situação militar resolvida. E idoneidade moral, ou seja, não terem roubado, matado até agora, portanto, terem se portado minimamente bem. Portanto, penso que estas 3 condições básicas todos nós já as possuímos. Avancemos. Competências académicas. Para o ASTE é necessário o pós-secundário mais 3 anos de experiência profissional ou secundário mais 6 anos de experiência profissional. Para os auxiliares, pode ser o secundário mais de 1 ano, o secundário só de 1 ano, ou formação profissional de nível 4, mais 3 anos de experiência profissional. Não vale a pena fixar tudo, está aqui tudo no anúncio, ok? Isto são as competências académicas e experiência profissional. Quanto às línguas, têm de ter conhecimento de pelo menos 2 línguas oficiais da União Europeia. Uma das 24 línguas ao nível C1. Ok, português. Tudo bem. É com ela que vão realizar a candidatura e os testes em computador. E outra ao nível B2, que neste caso tem de ser obrigatoriamente ou francês ou inglês, porque são as línguas de trabalho dessas instituições que estão a requerer funcionários. Ok? Portanto, e que tem de ser obrigatoriamente diferente da primeira, porque, se não tínhamos aqui, por exemplo, os ingleses escolhiam primeiro inglês e a segunda inglês. Obviamente que há países que ficam aqui neste caso beneficiados. Quais? Por exemplo, Irlanda ou Malta. Tanto a Irlanda como a Malta, eles são praticamente bilíngues na sua língua, irlandês, maltês e inglês. Ok. Primeira língua, irlandês, segunda, inglês. Porreiro, não é? Pronto, mas são as contingências da vida. Podem-no fazer, são 2 línguas das 24 oficiais e uma delas tem de ser o inglês. Pronto, ok? Mas pronto. Vamos ver outra vez mais um bocadinho do que é necessário. Portanto, domínio 1, técnicos audiovisuais e de conferências. Como eu disse, pós-secundário, mais 3 anos de experiência, ou secundário, mais 6 anos de experiência. E depois estão aqui várias áreas, audiovisuais, conferências, gestão de instalações, mecânica, automatização de instalações. Bom,
É ler, eu tirei só pequenas áreas. Era impossível estar a pôr nos diapositivos, nem gosto. Tudo o que está aqui no anúncio. É ler calmamente e dizer, eu até já tenho feito isto, eu tenho realizado isto, posso-me candidatar, ok? Bom, muito bem. Técnicos de construção, a mesma formação académica e áreas de conhecimento. Segurança no trabalho, tecnologias de construção, gestão energética. Mas nós não vamos estar a falar muito disto, porque já percebi que é tudo laboratórios, os nossos participantes, não é? Técnicos de laboratório, áreas de conhecimento, biologia, ciências, aquisição de material de laboratório, segurança nos laboratórios. Bom, muito bem. Os auxiliares de laboratório, que é para o grupo de funções ASTE/SC, e é 1, portanto, basta o pós-secundário com 1 ano, ou o secundário mais 3 anos de experiência profissional, ou formação profissional de nível 4 mais 3 anos de experiência profissional. É só verem o que é que têm. Portanto, e quais são as áreas de conhecimento? Assistência laboratorial, infraestrutural, oficinal, aquisição de material de laboratório, gestão de aquisições, segurança nos laboratórios, manutenção, instalações, eletricidade, etc. Ok? Não vamos estar a perder muito tempo com isto, porque tudo isto está bem definido no anúncio. Então, como? Ok, já vimos como é que se processa o concurso e quem se pode candidatar. E agora? Vão começar a criar um login, uma password, etc., à vossa conta. Criaram a vossa conta no Epson e vão começar o processo de candidatura. Candidaturas em linha, como eu disse, no Epson. Logo quando entram, os candidatos têm de escolher a língua 1. Eu pus entre parênteses PT, provavelmente é que vão escolher, certo? Que vai valer, como eu disse, para realizarem a candidatura e para os testes em computador. E vão escolher qual é a vossa língua 2, se é francês ou inglês, que vai servir para fazerem o Talent Screener e as provas presenciais, okay? De competências profissionais. Muito brevemente, o que é o Talent Screener? É uma prova que está patente logo na candidatura e que vai colocar algumas questões, e sempre as mesmas para todos os candidatos, de forma relacionadas com as funções, com o anúncio em si, com as funções que irão desempenhar. E qual é a vossa experiência relativamente às funções que vocês querem vir a efetuar. Todos os candidatos respondem a este conjunto de perguntas e, por isso, é depois fácil para um júri avaliar, comparar as respostas a que todos tiveram de responder e verificar quem é que responde melhor. Não sejam tímidos, não sejam acanhados. Utilizem o máximo de caracteres que vos é dado para se venderem. Eu pus aqui um link neste diapositivo, que é um link que vai para uma página que especifica, esclarece e dá dicas de como solucionar, como apresentar um bom talent screener, ok? Pronto, e mais não falta, aqui o link, vocês vão ver, tá bom? Muito bem. Ok, então, testes em computador. Portanto, a candidatura processa-se primeiro em linha e fazem o talent screener logo na altura, na língua 2. São bem-sucedidos, são convidados a efetuar os testes em computador. Muito bem. Testes em computador são de raciocínio verbal, numérico e abstrato, feito numa das 24 línguas oficiais, aquela que escolheram, por exemplo, português, ok? Eu já vou dar exemplos destes testes, só vos queria chamar a atenção. Reparem, raciocínio verbal, 20 perguntas, 35 minutos. Não chega a 2 minutos por pergunta. Raciocínio numérico, 10 perguntas, 20 minutos, 2 minutos por pergunta. Raciocínio abstrato, 10 perguntas, 10 minutos, 1 minuto. Ou seja, importante nestes testes, que são chamados no fundo os psicotécnicos, é, ok, primeiro perceber porque é que são feitos. É essencial. Portanto, o que eles querem é verificar se o candidato tem skills, ok?
Segundo, saber solucioná-los. E terceiro, e muito importante, velocidade. Portanto, rapidez na realização do teste. E isto eu mais à frente já vou dizer onde é que vocês podem treinar para estes testes, mas uma dica é como quando estávamos no liceu, estudar no dia anterior nunca deu bons resultados. Portanto, é melhor ir estudando ao longo do tempo do que depois no dia anterior estar 5 horas a fazer estes testes. Portanto, no momento em que validam a candidatura, comecem-se logo a treinar, nem que seja 5, 10 minutos por dia para estes testes, ok? Porque é preciso velocidade, rapidez, ok? Tudo se adquire na vida com experiência, não é verdade? Um exemplo muito rápido, raciocínio verbal, como se fosse o liceu. É-nos dado um pequeno texto, há que ler, temos 4 hipóteses, rapidamente escolher a que está certa. Não vamos aqui ler, nem pensar, portanto, eu escolhi um exemplo que tem até a ver com vírus e pandemia, pronto, na situação atual achei que estava mais que bem, adequava-se, e, portanto, há que escolher a que estiver certa, ok? Muito bem. Numérico, uma tabela com vários números, dados, é-vos dado proporcionada uma calculadora, portanto, utilizem-na, é saber utilizar e ver. Este talvez, para quem seja de letras, é o mais difícil, pelo menos no meu caso, é difícil, portanto, o verbal, bom, é relativamente fácil, este numérico teria de treinar mais. E depois o abstrato, que para mim realmente é mesmo abstrato, porque não é a minha geração estes testes. Portanto, o raciocínio abstrato é uma sequência em que nos é apresentado na linha de cima um quadradinho, por exemplo, isto é um quadradinho, já fiz uns que era um borreguinho em que tinha 4 patas, o outro tinha um rabinho, o outro tinha 3 orelhas e depois era para decidir qual é que vinha a seguir. Bom, todas experimentámos aqui e ninguém conseguiu fazer, mas pronto, isto tudo se treina e tudo se consegue com treino e, portanto, agora era escolher o que é que vinha a seguir. Portanto, está ali, e agora o que viesse a seguir há de ser este, ok? Tudo se adquire com treino. E isto é muito fácil para a geração mais nova. Meu filho, quando passava por trás de mim e me via olhar para isto com boi para palácio, dizia, oh mãe, mas isso é facilíssimo, está-se mesmo a ver. Para ti, para mim não está muito a ver. Mas pronto, tudo se adquire com treino. Ok, passaram à segunda fase, portanto, a segunda fase, porque eu considero que a candidatura já é a primeira fase de testes. Passaram aos testes em computador. São convidados a ir ao centro de avaliação em Bruxelas ou no Luxemburgo ou virtualmente devido à situação pandémica. Efetuar outras provas. Estas aqui já também mais vocacionadas para os vossos conhecimentos, pese embora que é avaliado os conhecimentos, mas as vossas soft skills também. Ou seja, simultaneamente são avaliadas 8 competências, no vosso caso 7, porque como não são licenciados, supostamente não vão gerir uma equipa e, portanto, a capacidade de liderança que eu pus a amarelo não se vos aplica, simplesmente as 7. Análise e solução de problemas, comunicação, qualidade e resultados, aprendizagem e desenvolvimento, priorização e organização, resiliência e trabalhar em equipa. Muito importante, principalmente quando se trabalha com tantas culturas, tantas tradições diferentes. Já é difícil no mesmo grupo etário, no mesmo grupo, às vezes com o mesmo género, contudo, quanto mais com outras pessoas, não é? Portanto, o saber trabalhar em conjunto é muito importante. São estas soft skills que, ao mesmo tempo que vos que é avaliado os vossos conhecimentos, também são avaliadas as competências. Muito bem. Quais as provas? Mas isto tudo vem no anúncio. Portanto, a análise e solução de problemas é um caso prático. O caso prático também avalia a comunicação, a qualidade e resultados e penso que o estabelecimento de prioridades e capacidade de organização.
A aprendizagem e desenvolvimento é numa entrevista situacional de avaliação de competências, portanto, vocês vão falar do vosso CV, daquilo que têm feito até agora, bem como a resiliência e o espírito de equipa. Ok? Pronto. Não vamos perder muito mais tempo. Tudo se treina, mas que não seja em frente ao espelho. Como é que nós devemos nos comportar, como é que devemos comunicar e como é que devemos dar a impressão de que estamos a trabalhar bem em equipa, que somos resilientes, mas nos adaptamos facilmente a outras pessoas. Ok? Ainda existe uma prova mais específica, competências específicas, que é uma entrevista de avaliação das competências específicas. Aí vão falar da vossa experiência profissional. Muito bem, estamos quase a acabar. Ninguém levantou a mão, mas depois no final eu respondo a questões. Então, como é que eu me preparo para estes testes? Muito bem. A Biblioteca Jacques Delors, que está sediada no edifício do Caleidoscópio em Lisboa, ali ao pé da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem vários testes que, primeiro, importante como eu disse, perceber porque é que os testes são realizados, como se solucionam e depois, com treino, adquirir a rapidez. Principalmente um senhor, o Andras Banev, que dedicou a sua vida a publicar livros de ajuda e de apoio a estes testes EPSO. Depois têm no próprio portal do EPSO uma plataforma de e-learning com vários exemplos e que explica como solucioná-los. E o YouTube, aquela ferramenta que nós utilizamos sempre, que se vocês puserem EPSO Tests, apanham desde webinários gratuitos, dicas como solucionar, como avançar, etc. Portanto, é tudo uma questão de treino. Uns minutinhos por dia, perceber o que é que está em causa. E pronto, e acho que o último diapositivo são os nossos links, o meu nome, o meu e-mail, se tiverem depois dúvidas para além desta apresentação, como é que chegam à Biblioteca Jacques Delors. Neste momento já está aberta, abriu no dia 6 de outubro, mas nós ainda continuamos a solicitar que telefonem a agendar a visita e portanto, estamos aqui para vos ajudar em algum aspecto que tenham dificuldade. E agora estou disponível para receber as vossas perguntas. Portanto, passamos para o vosso lado, não é? Não sei se neste momento a Sónia, o Bruno, o Eduardo, peço imensa desculpa, e a Paula terão algumas questões? Por exemplo, se for para Bruxelas, tem que ser francesa a língua, não é? A segunda língua. Não. Ou não? Não? Não. Okay. É um ambiente internacional, temos irlandeses lá a trabalhar e a segunda língua deles é o inglês e, no entanto, podem ir trabalhar para Bruxelas. Não tem de ser obrigatoriamente. Não. Assim como o Centro Comum de Investigação tem um departamento em Karlsruhe, na Alemanha, e não tem que falar o alemão. O concurso é inglês ou francês. E essas são as grandes línguas oficiais de trabalho e de corredor, como nós sabemos. E essas é que se tratam. Mais. Pareceu-vos muito complicado? Não é. E eu quis trazer-vos todas as fases para não caírem num sistema em que desconhecem o que vos espera e de forma a poderem preparar-se, porque, mas se eu soubesse tinha feito isto ou tinha feito aquilo. Então está aqui tudo especificado. Agora, começar por ler o anúncio. Ok, eu até faço isto, eu sei fazer isto. Então, eu tenho interesse em ir para algum destes, por exemplo, se for laboratório, que o Centro Comum de Investigação pode estar num destes departamentos, ok, eu tenho interesse em ir, muito bem, então eu vou candidatar. Abrem conta, iniciam a candidatura
e respondem ao talent screener. Ok. Até podem, na resposta ao talent screener, dizer, bom, eu realmente não estou para aqui vocacionada. Ok, deixam. Mas até vos pode correr bem e dizer, não, eu por acaso acho que estou perfeitamente à vontade nisto e vou avançar. Pronto. E então, enveredam e vão para a frente e quem sabe se realmente conseguem, não é? Uhum. Se me permitem, eu não sei se me estão a ouvir, estão? Bem, Sim. Ótimo. Pronto, eu desde já agradeço, portanto, o convite e estou bastante satisfeita de estar aqui, embora, portanto, é mais uma partilha neste momento e será também depois enfim, que eu já na própria ficha de inscrição, portanto, também já coloquei, mas, portanto, o primeiro ponto é que a doutora Zélia tinha realmente questionado se alguém já teria essa experiência e eu, de facto, tive essa oportunidade, felizmente, para a minha área. Foi um processo, tenho que dizê-lo, é verdade que foi um processo difícil, porque na primeira vez, portanto, é um bocadinho burocrático e no sentido que temos que preencher bastantes coisas realmente. O nosso histórico todo, desde o início, o nosso histórico realmente de formação, de educacional e também profissional, e tem de ser tudo justificado, com datas, e portanto temos que ter ali, portanto, tudo completo e tudo à mão, digamos assim, passo a expressão. E portanto, mas foi uma experiência fantástica, porque embora eu tivesse a consciência que era muito difícil, consegui fazer, e portanto, e foi porquê? Porque é uma aprendizagem, porque é uma tentativa, se não tentássemos nunca chegámos lá, portanto, é o primeiro passo, e ficamos sempre a aprender. E eu posso dizer, portanto, e aqui será uma partilha, não sei, porque a doutora estava a dizer que realmente não há muito, nestes testes, são psicotécnicos de facto, mas há sempre alguma coisinha às vezes que nos ajuda. E eu na altura adquiri um livro, que foi excepcional, muito prático, muito simples, com exercícios a explicar precisamente um bocadinho o que a doutora está a explicar a nível dos testes, e foi excepcional. Foi uma ajuda muito, muito grande. Portanto, agora, a minha outra questão que não é bem uma questão, portanto, será aqui um bocadinho uma partilha também de um desabafo, porque assim, não me parece, e também até gostava também muito da sua opinião, porque eu neste momento estou aberta realmente a novos desafios e, portanto, estaria disposta a concorrer a esta função, talvez assistente auxiliar, mas mesmo assim parece-me que é preciso uma formação profissional na área, e eu na área não tenho. Na área não tenho. Formação profissional relevante. O que é relevante? É nas funções que eles pretendem que irão desempenhar, ok? Portanto, tem de ser relevante. Eu trabalho desde os 20 anos. Ok, mas o que é que tem feito? Não foi nada disso. Não interessa. Portanto, tem de ser relevante para as funções que irão desempenhar, ok? E então só uma última questão, que é uma ajuda mesmo, que agora por curiosidade, portanto, caso eu pretenda, portanto, concorrer, porque eu já concorri uma vez, portanto, e também para 2 postos, e portanto, já fiz a prorrogação até do prazo que eles permitem, portanto, fazer uma nova tentativa, não é? Mas se fosse para um posto diferente, e que eu, apesar de tudo, diferente, ou portanto, pudesse se adequar, eu teria que depois tenho que preencher novamente a minha ficha, digamos, novamente. Ok. Tem. Para funcionário permanente não abre conta. A conta está aberta para sempre, para todos os concursos. Exato. Mas cada concurso para funcionário permanente tem de fazer uma candidatura em linha, um talent screener, porque esse talent screener é adequado à função que vai desempenhar e, portanto, nem sempre é igual, não é? Aquilo que para o qual já concorreu é diferente deste e, portanto, tem de fazer. Eu falei de outras funções que eram, por exemplo, os funcionários em comissão. Aí é que o EPSO tem aberto os chamados CAST, concurso CAST, e que eu sugiro que vá ver o que é que está aberto, e são bastantes. Aí é que fazendo as provas fica em lista CAST e já não precisa fazer mais provas quando abre outro concurso CAST. Ok? Agora, para funcionário permanente, ainda é. Os concursos estão a ser alvo de uma remodelação, mas para já ainda é assim. Muito obrigada. Duarte. Eu, por acaso, tinha uma dúvida, que é, relativamente aqui às várias etapas, normalmente é quanto tempo entre cada uma? Portanto, submetemos a candidatura, seria suposto fazermos os psicotécnicos passado quanto tempo? Então, vamos supor, a candidatura vai estar aberta até 26 de outubro, certo? Vão demorar um mês, seguramente, a ver
que as candidaturas todas estão validadas, se não bem submetidas, etc. Lá para 26 de novembro, ou seja, meados de dezembro, estariam a enviar-vos 3 datas possíveis para marcarem os CBT. Não se esqueçam, depois também se mete o Natal, temos aqui esta coisa do Natal, mas mais ou menos lá para finais de novembro, princípios de dezembro, estariam a contatar-vos. Ok? Portanto, têm tempo de treinar, não é? Treinar por CBT, exato, Computer Based Test. E depois os outros que tinha dito que eram presenciais seriam mais ou menos quando? Lá para fevereiro, mais ou menos. Sim, janeiro, fevereiro, seriam mais ou menos nessa data. Pronto. Okay. Presenciais ou não, logo veremos como é que isto evolui. Portanto, depois passando essa fase, depois seria, se fosse escolhido, seria aguardar, é isso daí para a frente? Sempre aguardar. Tem de sempre aguardar até estar na lista de reserva. Quando chegarem à lista de reserva, se algum de vocês chegar, não fiquem quietos, sentados no sofá à espera que vos caiam ou que sejam contatados. Tentem ver se conhecem alguém, se veem qual é o departamento onde gostariam de trabalhar e enviem um e-mail. Eu passei o concurso, estou em lista de reserva, não sou o melhor, mas já passei aquelas fases do concurso, estou disponível para, num minuto 2, dizer porque é que eu sou o candidato que vocês devem escolher. Sou o melhor candidato. Ok? Certo. Mas isto chegando à lista de reserva. Antes não vale a pena. Portanto, antes é verificar a conta e-mail EPSO. Pai, 2 ou 3 vezes por semana para ver se têm comunicações e aguardar para irem treinando e aguardar que entrem em contato com vocês. Zélia, eu colocava só uma questãozinha a propósito das listas de reserva, que por acaso tenho curiosidade e acho que pode ser útil também para outras pessoas. Portanto, as pessoas ficam ao longo de 2 anos, portanto, a sua informação fica disponível para consulta por parte das instituições. Vamos imaginar que por algum motivo durante esse período a pessoa tem um período temporário de indisponibilidade por alguma razão e naquele momento, quando é chamada, não está disponível. Vai poder continuar na lista? Pode suspender? Como é que funciona? Não pode continuar na lista. Aliás, nós temos candidatos que foram contactados e disseram, não, eu para aí não estou interessado, continuo em lista à espera de outra oportunidade. Eu não sei se será boa política. É uma disponibilidade por motivos fortes, não é? Não. Exatamente. Estando na lista de reserva, depois também tem o apoio da nossa representação de Portugal em Bruxelas, da REPER, que tem uma pessoa que vai acompanhar os candidatos e, de certa forma, pô-los em contacto com as instituições de forma a que sejam convidados para uma última entrevista, já com o empregador, e mostrarem aquilo que o vosso interesse e a vossa motivação. Como digo, podem declinar uma oferta. Eu não declinaria mais do que uma, aproveitaria e, como eu disse, a mobilidade profissional é muito fácil, em estando lá com o pé, os 2 pés, vocês começam a ver se querem mudar ou não. Ok? Exato. Correto. Exatamente. Nunca deixem passar o comboio sem o apanhar, mesmo que seja às vezes o urbano e não o TGV, às vezes para numa estação em que temos o TGV e nós mudamos para o TGV, certo? Passo esta metáfora, mas penso que compreendem. Se não houver mais questões, eu gostava só de vos deixar uma motivação acrescida, ou se quiserem, é assim, de facto, estes concursos, daquilo que me parece, eu acho que também temos que ter aqui alguma resiliência, porque se calhar não vai ser no primeiro que vocês são bem-sucedidos. No entanto, estas oportunidades são de facto muito interessantes e a própria Sónia também já testemunhou isso, e se calhar, não sendo a primeira, se calhar vale a pena tentar uma segunda e uma terceira vez, e de facto, passando pela prática dos anteriores, vocês vão aprender aquilo em que têm que melhorar nos seguintes. Se não tentarem, é que nunca vão conseguir, como a Sónia muito bem testemunhou.
Portanto, acho que é de facto de aproveitar a oportunidade. Exato, exato. Nunca, como é que é? Nunca cai em saco roto ou vale sempre a pena quando a alma não é pequena, não é? Portanto, a experiência é tudo, é tudo. Mesmo a primeira vez que possam fazer o tele... e quando tiverem a candidatar-se, uma coisa importante, não estejam com pressa em submeter a candidatura. Portanto, ela é até dia 26 de outubro às 11 horas da manhã, vão guardando o que fizeram, vão pensando melhor, voltam à candidatura e complementam, elaboram a resposta de maneira mais perfeita. Estão a ver? Portanto, até a 26 de outubro, às 11 horas, estão à vontade. Não deixem para o último dia, porque às vezes pode haver algum problema informático. Nós sabemos que acontece, as tecnologias falham sempre na hora da verdade e eles não dão mais tempo. Certo? Bem, não sei se terão mais alguma questão. Por hora não, imagino. Agora têm que analisar a informação e tomar as vossas decisões e avançar para uma candidatura, esperemos nós. Queria agradecer-vos terem aderido a este webinar com a reduzida antecedência com que nós o divulgamos e, portanto, muito obrigado por estarem aqui também. Já sabem que, pronto, se for este o vosso caminho, é este o vosso caminho. O Euras também cá está, se pretenderem explorar outras opções também ao nível do emprego mais, digamos, no setor privado. E fica combinado então que vos faremos chegar esta apresentação da Zélia e eventualmente também o link para o anúncio onde tem mais detalhe sobre o concurso e sobre as posições a que vocês podem candidatar entre hoje e amanhã, está bem? Provavelmente amanhã. E se não tiverem mais questões a colocar de imediato, se calhar despedíamos-nos para já e desejávamos. A Paula tem a mãozinha no ar, não sei se ainda é. Então força. Sim, sim. É só um pequeno grande detalhe que eu peço desculpa também, pronto, não sei se é verdade, mas eu penso que não sei se os colegas, passo também a expressão, mas portanto... Colegas em intenção. Os outros convidados que estão a participar, se por acaso têm conselheiro ou não, mas eu posso dizê-lo que estou aqui devido à minha conselheira, de facto. A doutora Carmen tem sido uma pessoa espetacular que me tem acompanhado de uma forma fantástica e, portanto, eu acho que se vocês não têm, se calhar deviam procurar insistir, porque não é fácil, de facto, porque também elas têm realmente muito trabalho, eu sei, muitas pessoas para ajudar, mas se quiserem tentar, acho que os vai ajudar imenso e deviam fazê-lo. Okay? Muito obrigada, Paula. Obrigada também a vocês pelo convite. Muito obrigada, doutora. Obrigada.